O que há de comum entre a fé e o Deus das religiões, católica romana incluída, e a fé e o Deus de Jesus histórico? Olá. Esta é a segunda parte 2, do programa 111, que é quinzenal, como sabem, da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. Por isso se pergunta o que há de comum entre esta fé e este Deus de Jesus e a fé e o Deus das religiões, Igreja Católica Romana incluída. O que há de comum? A pergunta é mais do que oportuna e faz todo o sentido neste início do terceiro milénio, que se diz pós-religioso e pós-cristão, mas de facto não é. Estruturalmente é o mesmo dos dois anteriores milénios. Apenas mudaram agora os modos de se manifestar. O ateísmo, ou ateísmos, é um deles. O ateísmo neste terceiro milénio é o que está cada vez mais na moda. É o que está cada vez mais na moda. Porque é conveniente, dá muito jeito ser ateu. Dizer-se ateu está cada vez mais na moda. Mas é um ateísmo cristão. Disso não se livra. Todos os ateísmos deste início do terceiro milénio são ateísmos cristãos. São ateus, mas não de todos os deuses, de todas as deusas que se alimentam de gente. Digam-me, onde está o ateu dos deusas que se alimentam de gente? Um ateu desses deuses. São ateus apenas dos deuses dos templos e dos santuários, das procissões de velas e dos santos, de pau ou de caco, que estão como troncos de árvore pousados nos altares. Apenas com aquelas formas trabalhadas por um artesão ou um artista mais especializado. No seu ser-viver cotidiano, são dos maiores crentes do Deus dinheiro. Os ateus deste terceiro milénio são os maiores crentes do Deus dinheiro, ao serviço do qual vivem e põem o melhor das suas capacidades, porque, de uma maneira geral, os que se dizem ateus neste início do terceiro milénio são precisamente do grupo, do núcleo, das minorias mais desenvolvidas, mais académicas, mais especializadas. E por isso colocam depois todos os seus saberes ao serviço do grande dinheiro, que é o grande Deus. E desse nunca são ateus. E tomara eu que fossem. Não há nada de comum, absolutamente nada de comum, entre a fé e o Deus ou deuses das religiões e a fé e o Deus de Jesus histórico. São duas linhas paralelas que nunca se encontram. Exatamente como entre ricos e pobres. Duas linhas paralelas que nunca se encontram. É preciso saber que quem aceita ser rico no meio de maiorias empobrecidas e de pobreza estrutural em massa cientificamente produzida, por mais benfeitor que se diga e faça, é sempre inumano. Quem aceita ser rico
no meio de maiorias empobrecidas e de pobreza estrutural em massa cientificamente produzida, por mais benfeitor que se diga e faça, é sempre inumano. Os exemplos da Índia e do Brasil, assim como o do Estado do Vaticano, no seu fausto, na sua grandeza, são paradigmáticos. Criar e manter um mundo de ricos, muito ricos, e de pobres, muito pobres, e de pobreza estrutural em massa, é o crime mais hediondo da história. Isto ninguém nos diz, mas é o crime mais hediondo da história. Somos testemunhas deste hediondo crime. Mas é bom que se saiba que este tipo de mundo é gerado, este tipo de mundo que é um hediondo crime, é gerado pela fé e pelo Deus das religiões, sem exceção. A pior de todos, é a fé cristã. O Deus cristão das igrejas e religiões cristãs, do cristianismos no plural, distingue-se apenas na designação que o cristianismo estão na continuação do judaísmo. Distinguem-se apenas na designação, porque é fundado como uma corrente mais a partir da Bíblia dos 70 ou Septuaginta, escrita em grego. E aí, escrita em grego, o Cristo mítico, que lhe serve de referência, está na origem da palavra do substantivo cristianismo ou cristianismos, cristianismos, vem do grego Christos. Se fosse a partir da Bíblia escrita em hebraico, chamar-se-ia não cristianismos, mas messianismos, porque em hebraico o Christos grego diz-se Messiá, e portanto dá a palavra portuguesa Messias, messianismos, que é o sistema dos Messias. Outra é a fé. E o Deus de Jesus histórico. A fé de Jesus não é religiosa. Aprendam, abram os olhos. A fé de Jesus não é religiosa, é política. E isso quer dizer, não é poder político, é política. Política praticada. Isso quer dizer que se ocupa não de Deus, que nunca ninguém vê, mas ocupa-se com os seres humanos e a terra que vê. Deem o abismo que há entre as fés religiosas e o Deus das religiões e a fé de Jesus e o Deus de Jesus. É um abismo. Não é religiosa, é política. E vê a fé de Jesus histórico e o Deus de Jesus histórico, vê nas religiões todas a fonte de todo o mal. Porque todas elas colocam os seres humanos que as integram a cuidar dos deuses, dos santuários, dos ritos e outras coisas absurdas mais. O seu Cristo ou Messias ou Alá, mas não é do que um mito
para fundamentar e justificar todo o sistema de poder de sua natureza, ladrão, assassino, homicida e até ecocida, destruidor do ambiente, da natureza e do ambiente. Há anos que o digo e que escrevo. Não me tomam a sério, é claro. Porque o poder é mesmo assim. É tão poderoso e está tão enraizado como o pior dos demónios na mente dos povos e nos seus agentes históricos, dos mais graúdos aos mais miúdos, que se riem de quem os desmente, de quem os denuncia e deixam para lá. Prosseguem no seu hediondo crime, mas criminosos são, objetivamente. A fé e o Deus de Jesus histórico acontecem quando? Quando vemos um mal estrutural mascarado de bem e tomamos partido pelas vítimas. Pelas vítimas desse mal. E dizemos aos seus carrascos mascarados de sacerdotes, pastores, chefes de Estado e de governos das nações, que eles efetivamente são ladrões, assassinos, bem comidos, bem bebidos e com a plebe a seus pés, como escabelo dos seus pés, que ainda se servem delas para trepar, para subir mais. É uma fé, a fé de Jesus, que tem como seu fundamento um Deus que nunca ninguém viu. E está porque interiormente nos habita, nunca ninguém viu, mas interiormente nos habita e potencia de dentro para fora, de modo a podermos viver na história como se ele não existisse. E nisso é que lhe damos alegria e glória. Vivermos na história como se ele não existisse. Mas vivermos na história responsavelmente, criativamente, solidariamente, vasos comunicantes uns com os outros e com a terra. E ele não suporta, o Deus de Jesus histórico e a fé de Jesus histórico, não suportam que cuidemos dele. Se nunca o vemos, como é que vamos cuidar dele? Quer é que cuidemos do que vemos, da realidade que vemos. Estimula-nos, de dentro para fora, a cuidarmos de nós, uns dos outros, da terra, organismo vivo e nossa casa comum. Aqui sim, aqui chegamos e isto é que dá dignidade. A fé de Jesus, o Deus de Jesus, são a única realidade que nos dão dignidade. Graças a Jesus histórico, podemos perceber de uma vez por todas que cuidar dos seres humanos e da terra está antes de Deus, que não vemos. Porque dos seres humanos e da terra nós vemos e temos que cuidar do que vemos e não cuidar de Deus, que não vemos. Mas é a fé de Jesus que nos leva a isso. É a teologia de Jesus que nos leva a viver assim. E até levarmos a história à sua plenitude, sem esperar que um Deus ex machina, um Messias estúpido, mítico, que não existe, senão no delírio, na imaginação de alguns, que um Deus ex machina nos venha salvar. Não, porque o Deus ex machina é o poder, e o poder só vem para roubar, matar e destruir. Não vem salvar. Vem roubar, matar e destruir. Todo o poder. Todo o poder. O meu abraço
e o meu beijo.